Olá, pessoal, boa tarde! O nosso seminário da disciplina de mamíferos da professora Sônia vai abordar um pouco sobre os adoráveis bichos preguiça. Nosso grupo é composto pela Larissa Campos Pimenta, por mim, Mara Luísa de Almeida Santos, e pela Raíssa Elias Bittencourt. As preguiças fazem parte do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mammalia, da subclasse Theria, da infraclasse Eutheria, da superordem Chernatra, da ordem Pilosa e da subordem Folívora. Característica do Chernatra. A superordem Chernatra, além da preguiça, é composta também pelos tatus e tamanduás, que são classificados como edentados, ou seja, sem dentes, sendo que somente os tamanduás são completamente desprovidos de dentes. Os tatus e preguiças têm seus padrões dentais simplificados, como por exemplo, os dentes das preguiças não apresentam esmalte e elas possuem dentição ipsodonte com 4 a 5 dentes molariformes. Outra característica marcante das preguiças é a presença de zigapófises acessórias nas vértebras lombares. A família Bradypodidae possui de 8 a 9 vértebras cervicais e a família Megalonychidae possui de 5 a 8 vértebras cervicais, sendo que os mamíferos tendem a ter apenas 7. As preguiças possuem também a fusão do isquio com as vértebras sacrais. Agora, vou mencionar algumas das características gerais das preguiças. Tradicionalmente, o grupo mais primitivo de mamíferos eutérios é o dos edentados da ordem Xenarthra. Na filogenia molecular, esses animais ainda agrupam-se próximo da linhagem que compunha o primeiro estrato faunístico da radiação euteriana sul-americana. Os mamíferos de pelo comprido dos trópicos, como as preguiças, têm menos isolamento térmico do que os mamíferos do Ártico, com pelos de comprimentos similares. As preguiças possuem unhas bem desenvolvidas, cauda preênsil que as auxiliam em sua locomoção, que é suspensiva e arbórea, e as preguiças do gênero Bradypus, por apresentarem cerca de 8 ou 9 vértebras cervicais, conseguem girar a cabeça em até 270 graus. Elas apresentam baixa temperatura corporal, podendo ser observadas muitas vezes tomando banho de sol para aumentar essa temperatura. Os bichos preguiças são encontrados apenas na América do Sul e Central. Das 6 espécies, 5 são encontradas no Brasil, exceto a Bradypus pygmeus e uma, que é a Bradypus torquatus, é endêmica do Brasil. Metabolismo. O bicho preguiça é um animal que apresenta como uma de suas principais características movimentos lentos, o que é lembrado até mesmo pelo seu nome. As preguiças se alimentam principalmente de folhas, com baixo valor nutricional, que podem levar até um mês para serem digeridas. Um estudo da National Geographic, de Rebecca Cliff, da Fundação de Conservação de Preguiça da Costa Rica, nas preguiças de 3 dedos, mostra que para não correr risco de perder energia demais, quando o clima está extremo, seja muito quente ou muito frio, as preguiças simplesmente param o metabolismo. Quando diante de baixas temperaturas, as preguiças são incapazes de elevar a temperatura corporal e, portanto, a taxa metabólica é muito baixa. Na zona intermediária, a temperatura é ideal e assim elas podem queimar a energia na taxa ideal. Quando fica muito quente, as preguiças se esquentam facilmente devido à sua alta condução térmica associada à sua termorregulação imperfeita. Tudo que uma preguiça pode fazer nessa situação é se mover para a sombra para esfriar. Sobre o nicho ecológico das preguiças. Elas possuem hábitos arborícolas, entretanto, descem ao solo para realizar suas necessidades fisiológicas ou quando não há conexão entre as árvores nas áreas de mata. Sua dieta é folívora, uma vez que elas se alimentam basicamente de folhas. A altura de sua coroa dentária é mais alta justamente pelo desgaste que essa mastigação ela pode provocar. Vale salientar que algumas espécies alimentam-se também de frutos e flores. Os seus predadores naturais são as corujas, os gaviões e os felinos. E suas estratégias de sobrevivência baseiam-se principalmente na camuflagem extrema. O seu pelo sulcado no dorso forma fendas que acumulam umidade e permitindo o crescimento de cianofíceas esverdeadas. Esses animais são mamíferos eutérios, ou seja, apresentam placentas derivadas que garantem o desenvolvimento embrionário do filhote dentro do útero da mãe. Esses animais são geralmente solitários, sendo possível encontrar mais de um indivíduo na época reprodutiva.
A gestação do bicho preguiça dura cerca de 4 a 6 meses, nascendo após esse período um filhote já repleto de pelos, ou seja, eles são estrategistas K. A mãe amamenta o filhote por cerca de 3 a 4 semanas, porém é possível observá-lo já na primeira semana comendo folhas. O filhote e a mãe permanecem juntos por cerca de 6 meses, estando nesse período o filhote agarrado em seus pelos. Agora veremos um vídeo de uma preguiça em um momento de pós-parto. Introdução das espécies. Na superordem dos chernatos, as preguiças fazem parte da subordem folívora, composta pelas famílias Bradypodidae e Megalochinidae, as quais estão agrupadas em 2 gêneros diferentes, 2 pertencentes ao gênero Coleopus e 4 ao gênero Bradypus. Esses 2 grupos possuem algumas diferenças marcantes. Entretanto, a diferença básica é que em Coloepus, observamos 2 unhas em cada mão, enquanto em Bradypus verifica-se a presença de 3 unhas. Coloepus didátilos. Considerada a maior espécie da família Megalochinidae, a preguiça real pesa entre 4 a 7 kg e tem comprimento de 60 cm a 86 cm, com a pelagem marrom acinzentada, sendo o topo da cabeça e os ombros mais escurecidos que a face. A preguiça real também tem hábito noturno. Com relação à sua distribuição, ocorre desde a Venezuela e Guianas até o Equador e Peru, passando pelo norte e nordeste do Brasil. A espécie Coloepus hoffmanni, conhecida como preguiça de Hoffmann, possui pelagem marrom, com tonalidade mais clara do que em Coloepus didactylus. A face também é caracteristicamente mais clara do que em Didactylus, e em Hoffmanni não há manchas escuras nos ombros e nas garras dianteiras como em Didactylus. Essa espécie pode chegar a pesar cerca de 8 kg e seu corpo apresenta entre 54 cm e 70 cm de comprimento. Essa espécie habita regiões de florestas tropicais úmidas de países como Brasil, Peru, Venezuela, entre outros. Alimentam-se principalmente de folhas, frutos e seiva de algumas árvores. Conhecendo um pouco agora da espécie Bradypus variegatus. Sua ocorrência é de Honduras até a região sudeste brasileira. Ela mede cerca de 60 centímetros e pesa em média de 4 a 5 quilos, apesar de alguns indivíduos que podem chegar a 1 metro. A preguiça comum, também conhecida como preguiça de garganta marrom e preguiça marmota variegatus, é amplamente distribuída pela região neotropical e, portanto, se estima que seja a mais abundante. A coloração da pelagem dessa espécie varia de marrom amarelado ao marrom pálido, sendo que em algumas partes do dorso dos animais há a presença de manchas esbranquiçadas. Nessa espécie, verifica-se uma faixa negra contornando os olhos. Seu corpo é recoberto por pelos ondulados e grossos, exceto na região da face. Os machos apresentam pelos mais curtos, escuros e envoltos por uma pelagem amarelada nas costas. A preguiça comum tem apenas um filhote em cada gestação, que ocorre geralmente em intervalos de 19 meses. É um animal muito caçado e vendido como alimento ou até mesmo como pet, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil e na Colômbia. Bradypus torquatus, também conhecida como preguiça de coleira, é endêmica da Mata Atlântica, sendo encontrada na Bahia, no Espírito Santo, em Sergipe e no Rio de Janeiro, podendo pesar até 10 kg e medir até 72 centímetros. Os espécimes dessa espécie possuem pelagem espessa e de coloração castanho claro. Esta pelagem é uniforme ao longo de todo o corpo, com exceção da região do pescoço, que possui coloração negra em forma de coleira, exceto nos filhotes.
Já o macho apresenta uma coloração amarelada nas costas. Sua maturidade sexual é alcançada entre o segundo e terceiro ano de vida. Destaca-se como sendo a maior espécie de preguiça do gênero Bradypus. No caso da espécie Bradypus tridactylus, que tem o nome popular de preguiça ventinho, ela pesa aproximadamente 4 kg e o seu comprimento médio é de 50 centímetros. As preguiças bentinho, também chamadas de preguiça da garganta amarela, distribuem-se do escudo da Guiana, na região sul da Venezuela, até o norte do Brasil. No Brasil, ela é encontrada apenas na região norte, Guiana e Suriname. Possuem orelhas e caudas diminutas e suas faces são ligeiramente arredondadas. A coloração da pelagem é, em geral, marrom acinzentada, com exceção da garganta, que é amarela, e os ombros, que possuem coloração mais escura. Os jovens são mais acinzentados também. Nos machos, observa-se a presença de uma mancha dorsal alaranjada, com uma linha central preta. A preguiça bentinho, ela atinge a maturidade sexual entre o terceiro e sexto ano de vida. E por último, sobre a espécie Bradypus pygmeus. Essa espécie, também chamada de preguiça anã de 3 dedos, é a única espécie de preguiça que não ocorre no Brasil. Sua ocorrência está restrita à ilha do Escudo de Veraguas, na costa do Panamá. Sua pelagem apresenta cor esverdeada devido à presença de algas e longos pelos na região do pescoço. Pode chegar a pesar cerca de 3 quilos e é considerada a menor das preguiças. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, não se tem informações sobre a reprodução, tempo de vida, entre outros aspectos da vida desse animal. O fato de apresentar uma faixa restrita de habitat faz com que sua população seja também restrita. Lista vermelha da IUCN, ou seja, União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. As preguiças enfrentam, assim como diversas espécies no planeta, a ação do ser humano, que afeta significativamente sua sobrevivência. A fragmentação do habitat desses animais e a destruição desses ambientes colocam-nas em uma situação difícil. De acordo com a lista vermelha da IUCN, são categorizadas cada espécie de preguiça de acordo com seu nível de risco de extinção. A Coloepus didactylus é pouco preocupante seu risco de extinção. A Coloepus hoffmanni também é pouco preocupante. Já a Bradypus pygmeu, que é a única que não ocorre no Brasil, tá com seu risco de extinção como criticamente em perigo. E a Bradypus torquatus, que é a endêmica do Brasil, tá no seu risco de extinção classificado como vulnerável. A Bradypus tridactylus e a Bradypus variegatus as duas estão classificadas como risco de extinção pouco preocupante. Para evitar que esses animais eles sofram com essa ação antrópica, existem algumas estratégias que promovem sua conservação e amenizam esse problema. Extensivos esforços de conservação têm sido empreendidos principalmente para a preservação do bioma da Mata Atlântica, uma vez que este é o bioma de ocorrência da espécie da preguiça de coleira, que é endêmica no Brasil, e da maior parte das espécies de preguiças. Diversas entidades, como o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Núcleo Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica e o projeto Corredores Ecológicos, são exemplos efetivos da conservação. A World Wide Fund for Nature, ou WWF, também se envolve em projetos junto às comunidades no intuito de informar e de sensibilizar as populações locais sobre a importância de proteger este bioma. A Conservation International tem direcionado seus esforços de conservação sobre o ecoturismo, que é uma alternativa que promove a renda local para diminuir a transformação das áreas de floresta em áreas de agropecuária. O Núcleo de Biodiversidade do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, IESB, desde janeiro de 2013, também desenvolve um projeto denominado Ecologia da Preguiça de Coleira no sul da Bahia.
O projeto se enquadra em uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Biodiversidade, no qual são previstos estudos de populações de espécies-chave, que são as espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, com o objetivo de propor estratégias de manejo e conservação adequados. Além disso, né, há também a Associação Preguiças do Norte, ou Projeto Preguiças do Norte, que tem como objetivo promover pesquisas que possam contribuir na preservação do bicho preguiça, espécie encontrada em vários lugares da ilha de Itamaracá, Pernambuco. O projeto tem como objetivo trabalhar a educação ambiental também nas escolas da ilha de Itamaracá e futuramente levar esse conhecimento para todas as cidades do nosso estado, pois nós promovemos a preservação e a conservação a partir do momento que a gente conhece. Outro projeto que faz parte dessa associação é a Preguiças do Morro do Moreno. Este ocorre desde o ano de 2016 na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Os estudos iniciais reportaram pela primeira vez a ocorrência da preguiça de coleira, Bradypus torquatus, para essa localidade. A preguiça de coleira ela é muito suscetível às alterações ambientais, e sua ocorrência em uma área extremamente urbanizada motivou a continuidade das pesquisas sobre os impactos que essas ações humanas podem ter sobre esses sensíveis animais. O complexo geológico do Morro do Moreno ele é composto de vegetação de Mata Atlântica litorânea e abriga outras espécies, dentre elas a preguiça da garganta marrom ou a preguiça comum, Bradypus variegatus. Internacionalmente, existe também a associação The Sloth Conservation Foundation na Costa Rica, um projeto incrível que promove a conservação desses animais junto com o empoderamento e engajamento da comunidade local. Nós temos aqui algumas fotos do Instagram dessas associações. Se quiserem conhecer mais, é só entrar no site. Acredito que vale muito a pena e é incrível o projeto que eles promovem. Por último, vamos falar um pouco das curiosidades do bicho preguiça. O bicho preguiça ele pode dormir cerca de 20 horas por dia. Ele também apresenta uma pelagem de tom marrom esverdeado e isso se deve à presença de organismos clorofilados, como algas verdes e cianobactérias, que ali vivem e fazem simbiose com esse animal. O bicho preguiça é um ótimo nadador. Ele também só desce da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, o que pode acontecer uma vez por semana ou para ir para outra árvore. Como os dentes e as unhas dos bichos preguiça crescem continuamente ao longo da sua vida, é impossível determinar a idade de uma preguiça selvagem. Existem muitos números incorretos citados para a vida das preguiças, mas a verdade é que ainda não sabemos quanto tempo elas vivem na natureza. Outras curiosidades é sobre o cérebro das preguiças. Este é um tópico muito pouco estudado. É verdade que as preguiças têm cérebros pequenos em comparação com o tamanho do corpo. No entanto, os cientistas agora estão percebendo que isso, na verdade, não está relacionado com a inteligência de forma alguma. Os cérebros das preguiças podem ser pequenos, mas eles estão muito focados nas habilidades específicas que precisam para sobreviver. Por exemplo, a seção do cérebro que controla o movimento dos membros anteriores é bem desenvolvida para uma escalada cuidadosa e a memória espacial das preguiças é particularmente impressionante. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do trabalho. E muito obrigada pela atenção.